Estamos aqui para falar sobre um assunto importante, que é sobre a fitoterapia. Irei fazer vários vídeos pequenos mostrando o básico que você tem que conhecer para fazer um tratamento correto com o paciente ou cliente. Na meu ponto de vista, um tratamento que tem que ter muita cautela é o tratamento de fitoterapia. Então, aqui tem 10 passos importantes que você tem que seguir. Primeiro passo é o problema do cliente. Segundo, você vai ter que preencher a ficha anamnese. Terceiro, vai estudar a vida da pessoa, né? Então, você preencheu a ficha anamnese e aí você vai estudar a vida da pessoa que você vai atender. Quarto, definição dos objetivos terapêuticos, o que vamos tratar. Então, vamos dizer que tem paciente que tem diabetes, pressão alta, colesterol, o que você vai tratar primeiro? Quinto, que planta você vai usar? A ação dessa planta, se ela é tóxica, se tem facilidade de encontrar a planta. Então, às vezes, tem plantas que não tem nas determinadas regiões. Então, você não pode passar uma coisa que não vai ter facilidade de encontrar. Aqui. Sexto, escolha da forma aplicação. Qual a forma que vai ser aplicado o tratamento? Através de cápsula, chá, tintura. Sétimo, a dosagem e a posologia. Oitavo, determinação do período do tratamento. Vai ser uma semana, 2, um mês. Realização do tratamento. Décimo, reavaliação. Ou eu atingi ou não atingi. Não atingir, voltar para a redefinição do que vai tratar. Então, esses são 10 passos importantes que você tem que conhecer para fazer o tratamento da fitoterapia. Os chás, existem 5 formas de fazer chá. Folhas frescas, plantas suculentas, plantas secas, casca de fruto e casca de planta. E aqui a gente vai ver sobre a questão da dosagem. É a dosagem da planta, a frequência de administração e duração do tratamento. Então, você tem que conhecer sobre a dosagem e a duração do tratamento. Aqui, a posologia é a forma de utilizar os medicamentos, ou seja, o número de vezes e a quantidade de chá a ser utilizada a cada dia, que varia entre a função do paciente, da doença que está sendo tratada e o tipo de medicamento utilizado. Então, geralmente você usa 3 vezes ao dia. Né? A gente usa mais ou menos uma xícara de 200 ml. Mas tem plantas que são tóxicas, dependendo da situação do paciente, você vai ter que diminuir. Até questão de criança mesmo, a criança ela não bebe igual o adulto, então é importante você conhecer sobre a posologia. Dosagem. Plantas frescas é 1 colher de sopa de planta picada para 250 ml de água. Plantas secas é 1 colher de sobremesa. Pó está mais concentrado, é 1 colher de chá para 1 xícara de água. Então, é importante. Aqui a gente vai falar sobre a diferença da xícara. Xícara e caneca. Então, essa aqui é a correta. Para mim, poderia você ferver, botar essa caneca aqui para ferver, né? Porque quando você ferve, no caso de ferver, automaticamente ela diminui um pouco. Então, a caneca você poderia usar para na hora de colocar para ferver, né? E você usaria para beber a xícara, essa aqui de 200 ml. Aqui, existem 3 métodos para fazer o chá. Decoção, que é cozimento da planta. Infusão é onde não cozinha e expõe ele em água quente. Maceração é o processo onde deixa a planta triturada em contato em solvente para tirar o princípio ativo e é feita a frio. São plantas mais suculentas, onde tem mais concentração de água. A gente pode dar exemplo, né? Do boldo, que ela é suculenta. Aqui a gente vai falar sobre a preparação da decoção. Colocar a planta medicinal fresca ou seca em uma vasilha adequada junto com a água. Lavar, mistura ao fogo e levar em ferver fogo brando por 5 a 20 minutos ou quanto tempo de acordo com a recomendação. Retirar do fogo e deixar em repouso entre 20 a 30 minutos, coar em seguida. Infusão. Onde não cozinha, exponha ele em água quente. As plantas conseguem tirar o princípio ativo com muita facilidade. Exemplo, folhas e flores de... Aqui a gente vai mostrar.
Preparo depende da planta a ser utilizada, dos seus princípios ativos e da doença a ser tratada, uma forma de preparo para ser mais eficaz que a outra. Procedimento. Depende da planta, pode variar entre 10 a 20 minutos. Aqui tem ferver a água e desligar e adicionar essa água em cima da planta fresca e tampar e deixar de 5 a 10 minutos. E plantas secas de 5 a 15 minutos. Para mim, as plantas frescas, ela tem o ativo, o princípio, consegue com menos tempo. Acho que a planta seca demora um pouco. Então, eu coloquei aqui de 5 a 10 minutos a planta de 5 a 10 minutos a plantas secas, frescas, na verdade, e de 5 a 15 minutos a plantas secas, certo? Maceração. É o processo onde deixa a planta triturada em contato em solvente para tirar a maceração ativa e é feita a frio. São plantas mais suculentas, onde tem mais concentração de água. Exemplo, o boldo, saião, né, que serve para o estômago, né? A erva balieira, erva botão, são plantas que têm mais água. A forma de preparo da maceração. Tintura folhas. Colocar a planta em uma vasilha de água ou vidro e adicionar 6 vezes a água em relação ao peso da planta. Deixar em repouso pelo período determinado, de acordo com a planta, utilizar coar e tirar em seguida ou até mesmo 24 horas. Quando a gente fala maceração, a gente vai usar o pilão, né? Você pode botar um pouquinho de água e vai passar o pilão várias vezes e vai colocar água e vai deixar lá em descanso. Pode beber em seguida, depois de coar. Então, aqui é a questão da tintura. Então, gente, esses aqui foram os primeiros itens importantes do primeiro vídeo, né, que você tem que conhecer. Então, lembrar dos 10 passos, né, a dosagem, a posologia, como é feito o chá, para você poder orientar o paciente e o cliente. E uma coisa importante que eu acabei pulando aqui, foi a correta identificação das plantas medicinais, que é muito importante. As plantas têm nome diferente em regiões diferentes. Exemplo, erva de Santa Maria tem 21 nomes diferentes no Brasil. Então, correto a forma de identificar a planta, o nome científico, guia de manuais. Então, é bom você conhecer para não estar passando o paciente e ele não saber qual é a planta correta, até porque é de região diferente da outra. Então, até a próxima aula.